É uma alegria estar aqui com os irmãos nessa manhã, nesta igreja tão querida, revendo amigos e pessoas especiais da nossa caminhada. E eu quero iniciar esse nosso tempo de reflexão, primeiramente parabenizando a igreja pelo mês de aniversário, né? Mais especificamente na próxima semana, mas as comemorações desse mês. Então parabenizo a igreja, e a minha palavra inicial é que os irmãos, para os irmãos é que o Senhor Jesus, aquele que prometeu edificar a sua igreja, o qual ele comprou com o seu precioso sangue, continue abençoando essa igreja nessa localidade para a honra e glória do nome dele, até que ele venha buscar a sua igreja como ele prometeu em sua palavra. Esse domingo, como o pastor Jefferson já comentou, é a abertura da campanha de missões nacionais, e eu quero refletir com os irmãos no tema proclamando a mensagem do reino. E para isso eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Atos, capítulo 14, nós leremos dos versos 21 a 28. Atos 14, 21 a 28. Desculpe a minha voz um pouco rouca, essa semana eu estava meio sem voz, ela recuperou, mas às vezes ela dá umas falhadas, mas a gente vai tentar ir até o final. Atos capítulo 14, versos de 21 a 28, diz assim a palavra do Senhor. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para a Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora havia completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrira a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Palavra do Senhor para nós nessa manhã. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, ó Pai, nesse momento de meditação na Tua Palavra, e nós queremos tão somente ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, ó Pai, essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Deixe a sua Bíblia aberta em Atos. Eu quero fazer uma pequena introdução pensando nessa temática, antes de extrairmos e entendermos esse texto. Quando nós olhamos para as páginas das Escrituras, nós vemos o mover, nós vemos o agir de Deus no mundo, na história, resgatando o homem caído e o homem perdido pelo pecado. E Deus designa, Cristo designa a igreja a tarefa de fazer conhecer esse objetivo divino de resgatar o homem. A igreja ela é uma agência promotora da mensagem de Jesus para todos os povos. Ela anuncia o evangelho de Cristo para que o resultado seja a salvação de muitos por ouvir a palavra de Deus. A transformação do homem pelo poder do evangelho, tornando um cidadão do reino de Deus, deve ser o alvo e a missão da igreja. Há um teólogo, Greg Allison, ele afirma que a igreja ela tem uma característica missional, é o corpo de ministros divinamente chamados e divinamente enviados para que proclamem o evangelho e façam avançar o reino de Deus. A igreja ela é uma comunidade formada por aqueles que com arrependimento e fé entenderam, responderam às boas novas do reino, a boa notícia do evangelho, que tem como base de regra e fé e prática a palavra de Deus, mas é uma comunidade que recebeu a comissão para que essas boas novas se tornem conhecidas às outras pessoas. E esse evangelho define a missão e o chamado da igreja de tornar conhecido o reino de Deus. Uma vez que a igreja ela é a habitação de Cristo, ela deve ser uma sinalizadora do reino de Deus,
fazendo com que o reino de Deus se torne visível em nossa vida por meio das nossas ações e das nossas palavras. Dessa forma, o estilo de vida que esse reino aponta, as características de vida de quem faz parte deste reino, deve ser referência e fazer parte da vida de um cristão através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, eu resumo aqui esse pequeno trecho, que a igreja tem uma missão. E a missão da igreja, uma delas é a de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E nós proclamamos o Evangelho de Jesus aqui, através da exposição da palavra, na EBD, através do ensino da palavra, na reunião dos santos que promove a edificação do corpo, mas também nós proclamamos e vivemos a palavra de Deus quando nós estamos fora das quatro paredes. Quando nós estamos vivendo o verdadeiro Evangelho na nossa família, quando nós estamos vivendo o verdadeiro Evangelho no nosso trabalho, quando nós estamos vivendo o verdadeiro Evangelho na escola em que estudamos, então as pessoas veem que existe uma pessoa que entendeu o que é ter um relacionamento com Deus e tem a sua vida transformada e vive de uma forma diferente, e as pessoas querem conhecer esse Deus. O problema, e é aqui eu quero fazer um destaque, é porque muitas vezes nós focamos a missão da igreja no seu relacionamento com Deus. E de fato é importante, eu não estou tirando isso como importância, a igreja no seu relacionamento com Deus através da adoração. A igreja precisa ter relacionamento e intimidade com Deus, obviamente, mas às vezes nós restringimos a missão da igreja como só promover esse encontro de relacionamento e intimidade com Deus. A igreja também é verdade que tem a missão e a tarefa de edificação, o encontro dos santos que promove o crescimento, a comunhão, a maturidade, a fé. Mas é fato também que isso não limita a missão da igreja. É fato que a igreja precisa estar empenhada e comprometida com a sua liturgia, com a sua forma de viver o Evangelho internamente, mas isso não limita a ação da igreja. Tudo isso é importante, mas precisamos lembrar, a igreja também tem a responsabilidade de influência, de impacto para os de fora. O seu ministério externo, através da evangelização, da misericórdia, da compaixão, declarando, vivendo e anunciando Cristo a todos os povos. Então a igreja tem sim um relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus através da adoração, o seu relacionamento de uns com os outros através da edificação. Mas a igreja também olha para fora, ela tem uma missão de evangelizar, ela tem uma missão de promover a misericórdia, a compaixão para com os perdidos. A adoração a Deus, a edificação dos crentes reunidos, é o local que nos capacita a sermos a igreja espalhada pelo mundo em nome de Cristo e para mostrar a glória de Deus por meio da proclamação do Evangelho. John Stott, em um dos seus livros, ele tem uma frase que eu acho muito linda, que ele diz assim: vá a Cristo em adoração e saia por Cristo em missão. Vá a Cristo em adoração, mas saia por Cristo em missão. A igreja recebeu essa grande comissão de Jesus. Jesus disse: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Vão e indo, façam discípulos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando nós lemos então o livro de Atos, nós vemos claramente a igreja de Jerusalém, ela começou a cumprir essa comissão dada por Jesus de proclamar o Evangelho, embora algumas vezes carregada de uma roupagem oriunda do judaísmo, restrita aos judeus ou aos convertidos ao judaísmo, muitas vezes ensinando a necessidade de guardar a lei e alguns preceitos cerimoniais, mas ela começa a cumprir a sua missão de proclamar o Evangelho. E de acordo com os relatos do livro de Atos, no capítulo 8, verso 1, após a morte de Estevão,
iniciou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e como resultado dessa perseguição, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região de Judéia e Samaria. Aquela igreja que recebeu essa comissão de Jesus, ela estava limitada e centralizada em Jerusalém, e após a morte de Estevão, há uma dispersão, e o evangelho começa a ser proclamado, e o evangelho começa a ser anunciado. E Atos capítulo 11, se você quiser voltar comigo, versos de 19 a 21 diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e a Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram. Esse movimento que surge e que começa a ganhar corpo em Antioquia, que é uma igreja que tem um crescimento tão significativo, esse crescimento é tão significativo, que essa igreja de Jerusalém, ela toma a iniciativa de mandar Barnabé até lá, e ver o que estava acontecendo ali. E Barnabé vai então até a igreja de Antioquia, com a finalidade de investigar a autenticidade das conversões dos gentios, porque diferente da igreja de Jerusalém, que era formada de israelitas em cargo de liderança, estabeleceu-se aqui em Antioquia uma igreja multirracional. A mensagem do reino estava sendo proclamada no mundo gentílico. E nas narrativas bíblicas de Atos capítulo 11, versos 23 a 26, nós constatamos que Barnabé, percebendo a graça de Deus naquele local, alegrou-se e os animou para permanecerem fiéis ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Paulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um período de um ano inteiro, Paulo e Barnabé se reuniram com a igreja, e eles ensinaram a muitos. E lá em Antioquia, é lá em Antioquia que os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos. E tem um intervalo, se você ler o livro de Atos, tem um intervalo em que Paulo e Barnabé vão para Jerusalém levar ofertas, que a igreja está passando necessidades ali de fome e perseguição. E depois de um período eles retornam para Antioquia. E aqui eu quero começar a amarrar o que eu quero dizer nessa manhã. Atos capítulo 13, versos de 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e o enviaram. A igreja de Antioquia, nesse momento, ela está adorando, jejuando e orando. E no contexto dessa igreja local, os seus líderes, através da ação do Espírito Santo, separam Paulo e Barnabé como missionários. E com isso eles partem para uma jornada missionária, conhecida como a primeira viagem missionária de Paulo, que tem aproximadamente aí um período de 2 anos. E eu não tenho como objetivo nessa manhã definir o local e cada parada, cada etapa dessa viagem, e o tempo também não me permitiria isso, mas o fato é que durante essa viagem, alguns creram na palavra, ocorreram perseguições, eles foram expulsos de alguns locais, ocorreu a cura de um aleijado, visitaram, implantaram igreja e estabeleceram obreiros nessa igreja. E o texto que nós lemos, que é a base da nossa reflexão, eles estão então agora, depois de fazer tudo isso, voltando para a sua igreja local em Antioquia. E apesar do perigo que Barnabé e Paulo eles voltam pelo mesmo caminho, agora fazendo o caminho inverso, revisitando as mesmas 3 cidades da Galácia que haviam evangelizado na viagem de ida: Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. E depois então de introduzir e contextualizar o texto, eu quero, como disse, afunilar com a proposta da nossa reflexão, porque nós podemos aprender algumas lições sobre a atividade e responsabilidade missionária da igreja aqui. E a primeira responsabilidade que eu aprendo
nesse texto é que a igreja tem a responsabilidade, aqueles que foram enviados por Deus em missão, e todos nós somos, de anunciar a mensagem do Evangelho. Se voltarmos para o verso 21 que nós já lemos, veremos que antes de começar o caminho de volta para Antioquia, eles pregaram as boas novas em um local chamado Derbe, e ali eles fizeram muitos discípulos. Eu não quero gastar muito tempo nesse tópico, porque eu falei já bastante da responsabilidade da igreja de anunciar a mensagem do reino, mas é importante destacarmos algumas coisas. O Evangelho, ele é o poder e a manifestação da graça de Deus em Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados para nos salvar, para nos reconciliar os pecadores e nos regenerar, nos dar nova vida, para uma viva esperança segundo a vontade de Deus. E esse Evangelho, ele não é uma mensagem imediatista, não é uma mensagem instantânea como tem sido pregado em nossos dias, que vai resolver tudo o que você precisa e basta você simplesmente barganhar com Deus que você vai ter o que você precisa. Ela é uma mensagem de salvação, ela é uma mensagem de esperança, ela é uma mensagem de reconciliação, ela é uma mensagem de perdão, ela é uma mensagem de transformação. E essa mensagem precisa ser anunciada e vivida pelos discípulos de Jesus, onde Deus nos enviar. O Evangelho, o Cristo tem como objetivo estabelecer uma comunhão que foi quebrada com Deus, trazendo o homem de volta. E ao longo das Escrituras, nós encontramos o conteúdo desse Evangelho, dessa boa notícia que transforma vidas e que reconcilia aqueles que estão afastados, que fortalece o cansado, que renova a nossa esperança e que nos lembra da misericórdia, do amor e do cuidado do nosso Deus. E esse Evangelho, meus irmãos, ele implica em transformação, demanda fé, confiança, compromisso. E a igreja tem essa responsabilidade corporativa de apresentar ao mundo a mensagem do Evangelho e o que significa ser um verdadeiro cristão. O propósito do homem é conhecer a Deus e ter um relacionamento pessoal com Ele. E o resultado mais terrível do pecado é a nossa separação de Deus. Mas ele não somente nos separa de Deus, como ele também nos escraviza. E o ser humano, ele precisa ter o seu relacionamento novamente ligado por Deus. Ele precisa ser liberto da escravidão do pecado. Ele precisa de uma mudança de mente e de coração. Precisa de um Salvador, precisa do Evangelho. Precisa ser perdoado e restaurado a comunhão com Deus que é santo. Mas aí nós pensamos muitas vezes, e nós falamos, de fato, nós somos uma igreja missionária, e é lindo saber isso, que essa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que ajuda missões, que sustenta missionários, que investe em missionários. Mas eu e você também temos uma responsabilidade de talvez esses missionários que a igreja ajuda, esses missionários que a igreja treina, capacita, sustenta, não vão chegar, porque Deus mandou você, mano. É onde você olha para o seu trabalho e fala assim, poxa, sou eu que estou aqui, é aqui que eu preciso viver o verdadeiro Evangelho. Porque a junta de missões, não sei se tem projetos futuros, mas talvez não teria uma abertura, ela não vai entrar lá na empresa que eu trabalho. Mas eu estou lá. E é ali que eu preciso viver o Evangelho. É ali que eu preciso mostrar um caráter transformado. É ali que eu preciso mostrar um Deus e viver um Deus que molda cada dia o meu comportamento. É ali que eu preciso mostrar que quando eu erro, eu sou uma pessoa humilde e peço desculpa. É ali que eu preciso mostrar que eu tenho uma família que, embora não seja perfeita, ela está sendo restaurada a cada dia por Deus. Eu quero viver os planos de Deus para o meu casamento. É ali que eu preciso mostrar para as pessoas que a palavra de Deus diz que Ele nos criou para um relacionamento com Ele, e o homem está separado desse Deus por conta do pecado. É ali que eu preciso mostrar o valor da palavra de Deus para a minha vida, para as minhas decisões. E ele não é um missionário muitas vezes que vai lá. Talvez o contato que aquela pessoa vai ter com a palavra de Deus no meu trabalho, dando o meu exemplo, é com a minha vida. E por isso nós temos essa responsabilidade de anunciar
anunciar o Evangelho. É responsabilidade da igreja de Cristo Jesus apresentar ao mundo essa mensagem. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. E a gente precisa ter essa convicção. Mas por outro lado, nós também precisamos continuar firmes, investindo em vocacionados que estão nos mais diversos lugares, focados em anunciar a mensagem do reino de Deus. Que talvez eu e você também não chegaremos lá, mas ele foi separado pela igreja, ele foi comissionado para esse trabalho que ele tem. E nós precisamos, por outro lado, também estar firme nessa convicção, investindo, orando, estimulando, encorajando. É uma dupla responsabilidade, porque existem lugares que eu estarei anunciando a mensagem do reino de Deus, mas existem lugares que Deus está separando pessoas para lá eles anunciarem o reino de Deus. Assim como a igreja de Antioquia entendeu que Deus estava enviando Paulo e Barnabé para essa missão. E é interessante que quando Deus começa a trabalhar, Ele muda alguns paradigmas que nós temos em mente. Porque se você ler o capítulo 15 de Atos, vai ter um concílio ali naquela igreja. Porque a igreja de Jerusalém não consegue entender como que agora os gentios estão se convertendo. Como que agora aquele meu amigo do trabalho que era um pilantra, safado, está se convertendo. Como aquele que era ladrão está se convertendo. Mas começa a haver uma quebra de paradigma. Isso aconteceu ali e acontece conosco. Porque como que agora aquele que não é circuncidado pode fazer parte do povo de Deus? E aí eles entram numa discussão. Mas a mensagem estava sendo anunciada. A igreja ali, eu acho lindo olhar para a igreja de Antioquia, porque ali eu vejo uma igreja que adora, eu vejo uma igreja que edifica, mas eu vejo uma igreja que olha para a sua missão. E é interessante que não é uma igreja que olha, e às vezes eu penso nessas coisas, porque tem pessoas, vamos ser sinceros, sempre tem aquele camarada desagradável que a gente não quer tão perto de nós porque eles nos desafiam em algumas coisas. Mas não é uma igreja que manda aquele que ela não quer perto dela. Ela manda Paulo e Barnabé. Você queria, Jefferson, ter o Paulo e Barnabé aqui? E se ele estivesse aqui, será que a gente ia mandar ele para a missão ou não? Mas tem que estar aqui. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Ela manda o vocacional, ela investe, porque é importante anunciar a mensagem do Evangelho. Mas eu aprendo também nesse texto que aqueles missionários nos ensinam que aquele que anuncia a mensagem do Evangelho, ele também tem a responsabilidade de fortalecer e encorajar, a responsabilidade de fortalecimento e encorajamento dos discípulos. Paulo e Barnabé fizeram um caminho inverso, depois de proclamar o Evangelho, agora fortalecendo os discípulos e os encorajando a permanecerem firmes na fé. Eles não deveriam apostatar da sua fé para o judaísmo ou para o paganismo, e afirmando que o caminho para o reino de Deus não é um caminho fácil, porque ali naquele contexto, no contexto de Jerusalém, eles sofreriam perseguições. E talvez viver o Evangelho no nosso contexto, seremos ou sofreremos perseguição. Talvez não uma perseguição como ocorria ali, mas sofreremos perseguições por viver o verdadeiro Evangelho, por ser uma pessoa honesta, por falar a verdade. Obviamente sabendo a forma de se expressar, mas às vezes nós seremos perseguidos por isso. Paulo e Barnabé deixam claro para aqueles irmãos, queridos, que a vida cristã não é uma vida de ausência de lutas. Nós teremos lutas, que a vida é feita de momentos bons e ruins, de lágrimas, de dor. Às vezes nós vamos estar lá no monte, no alto, louvando e adorando no nosso sentimento, mas outras vezes vamos estar no vale da desesperança, querendo entender e perguntando para Deus: Senhor, o que o Senhor está fazendo através da minha vida? O que o Senhor deseja fazer na minha vida? E por isso então nós temos essa responsabilidade de fortalecer e encorajar os novos na fé, aqueles que estão começando a caminhada, aos pastores, aos líderes da igreja, dizendo:
vamos lá, vamos continuar firme, olhando para a missão. Que folder lindo vocês fizeram aí, estavam nas cadeiras, dizendo a responsabilidade, a missão dessa igreja. E a gente precisa muitas vezes ser fortalecido nisso. Esses são nossos pilares, é isso que nós entendemos na palavra de Deus. Vamos permanecer fortes nisso, não abrindo mão dos nossos valores. Mesmo que para isso a gente sofra perseguições. Mesmo que para isso a gente sofra o decréscimo de pessoas pelo contexto em que nós vivemos, mas nós permaneceremos firmes naquilo que é palavra de Deus, naquilo que é convicção bíblica. Costumo dizer que metodologia a gente muda, porque os tempos mudam, mas aquilo que é essência não muda. E aquilo que é essência a gente precisa permanecer firme, convictos. E por isso, então, ele fortalece aqueles irmãos a permanecerem firmes diante das lutas e tribulações da vida, diante de possíveis perseguições. Terceira lição que eu aprendo para avançar, que o tempo corre, é que a igreja também tem a responsabilidade de formação de liderança. Os missionários, lá no verso 23, diz que eles nomearam líderes em cada igreja, que ali eles chamam de presbíteros. Eles entendiam que a igreja precisava de uma liderança coletiva, e esses presbíteros deveriam pastorear o rebanho de Deus. Tem um autor de um livro que chama Líderes que Permanecem, David Kraft. Ele tem a melhor definição que eu achei, não a melhor estruturada, mas a que mais comunica a definição de liderança cristã que eu já achei foi desse camarada. Ele diz assim: um líder cristão é um servo de Deus, alguém humilde, dependente de Deus, que trabalha em equipe e é chamado por Deus, para pastorear, desenvolver e capacitar um grupo específico de crentes, a fim de que alcancem uma visão consensual vinda de Deus, escrita na sua palavra. Ser um líder cristão, queridos, a palavra de Deus, Jesus diz isso, significa antes de tudo esvaziar-se de toda ambição de comandar e ser conhecido, para encher-se do desejo de servir. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último, servo de todos. Jesus disse isso. A liderança cristã, queridos, ela nasce na dependência do Senhor e não na afirmação, na autonomia e na suficiência, que é o modelo dos nossos dias. As características que definem um líder cristão é alguém que tem um caráter transformado, uma vida de piedade, disposição em viver para que Deus seja glorificado. E eu fico imaginando Paulo e Barnabé na dependência do Senhor, orando e jejuando e talvez escolhendo líderes que eles enxergavam que tinham o coração de Deus, que tinham um caráter aprovado, dispostos para a obra, dispostos a ensinar, a aprender, perseverantes, porque eles entendiam que na igreja de Deus, é Deus quem escolhe e direciona os trabalhadores, porque a igreja não é propriedade nossa, nós somos servos de um Senhor, e que devem ser, e a quem deve ser glorificado em tudo que fazemos. Deus, ele poderia, e ele tem poder para isso, agir sozinho, mas ele edifica a sua igreja, usando pessoas. Paulo vai dizer que a obra é dele, mas nós somos seus colaboradores, cooperadores. E aqui o texto nos ensina que a igreja tem como responsabilidade organizar, estruturar e investir na sua liderança. A igreja em missão, ela não apenas anuncia o evangelho, como ela fortalece e encoraja os discípulos, como também está atenta para a formação da sua liderança e para aqueles que Deus está chamando para um ministério específico, pastores, missionários, entre outros, dedicados exclusivamente para a obra. Anunciar a mensagem do evangelho, fortalecimento e encorajamento dos discípulos, formação de liderança na igreja local. E a última lição que eu aprendo nesse texto, que essa igreja em missão, ela aprende a compartilhar resultados e seguir para novos projetos. Porque o texto termina dizendo que eles voltam para a igreja
Eles vão compartilhar o que Deus fez nessas viagens, e você pode ler Atos 13, 14 depois da sua casa e ver como Deus agiu ali. E se você voltar e avançar depois para o Atos 16, 17, vocês vão ver eles com novos projetos, vivendo na dependência do Senhor. Eles chegam naquela igreja e eles compartilham com eles tudo que Deus tinha feito por meio deles, e como Deus estava abrindo a porta da fé aos gentios. E possivelmente eles ficaram, os estudiosos dizem que possivelmente eles ficaram de volta na sua igreja local mais um ano. E depois eles saem novamente em missão a novos projetos. E é interessante porque eles estavam aqui prestando conta à igreja. A igreja que o enviou. Agora eles se reúnem e falam: poxa, sabe aquilo que você participou? Sabe aquilo que você orou? Sabe aquilo que nós entendemos de Deus que nós deveríamos fazer? Foi Deus mesmo que mandou. Porque quando nós anunciávamos o Evangelho, pessoas se convertiam. Quando a gente olhava para aqueles que estavam desencorajados e fortalecidos, Deus nos dava a palavra para fortalecer esses irmãos. Quando nós olhávamos para esses irmãos em formação, Deus estava nos dando os líderes para a gente treinar, e Deus está nesse negócio. E eles compartilham isso com a igreja. E eu fico imaginando que com esse compartilhar, eles deixavam a igreja feliz e a igreja edificada. Olhando para o que Deus estava fazendo por meio deles, eles estavam testemunhando os grandes feitos de Deus na obra missionária. A igreja estava sendo edificada através desse testemunho. A Igreja Batista Nova Canaã está completando esse mês o seu 13º aniversário. Quantas coisas Deus já fez por meio dessa igreja? Aqui nessa igreja local, ou através dessa igreja local, usando as pessoas dessa igreja local, onde através de nós juntas, através da igreja não chegará e você chegará. Quantas coisas Deus já fez? E a minha palavra para a gente aqui, e eu resumiria esse texto, obviamente bem sintético, dizendo assim: continuem firmes, investindo em vidas e na propagação do Evangelho, porque isso edifica a igreja. Isso é resultado de uma vida de adoração a Deus, que edifica a igreja, que nos faz sair em missão. Se Cristo não voltar daqui um ano, 2, 3, 10, 15, 20 anos, essa igreja continue firme na sua missão. Assim como Paulo e Barnabé permaneceram firmes. Porque teve um camarada ali meio inexperiente e voltou no meio do caminho. Vocês lembram, né? Que foi com eles, o João Marcos. E depois vai aprender, vai entender, mas que não permaneceu firme ali. Mas eles ficaram firmes, constantes na missão. A igreja também é edificada quando vidas são impactadas por Deus e transformadas através do seu testemunho, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, em lugares que as agências missionárias não estão e talvez não irão chegar, mas você está lá. Compartilhe entre vocês os feitos do Senhor, porque isso edifica a igreja e alegra o coração. Porque é isso que eles vão fazer aqui. E eles compartilham só coisas boas? Penso que não, porque na viagem Paulo apanhou ali que ele quase foi dado como morto. E eu tenho certeza que ele contou isso, porque ele viu o cuidado de Deus. Então a gente compartilha coisa que também não foi legal, mas que a gente percebe que é Deus cuidando, é Deus nos moldando. E eu caminho para a conclusão te lembrando que aquilo que eu já disse no começo, uma vez que a igreja é a habitação de Cristo, ela é uma sinalizadora do reino de Deus, fazendo com que o reino de Deus se torne visível em nossa vida, por meio das nossas ações e das nossas palavras. E aprendemos aqui com Barnabé e Paulo 4 tarefas que estão ligadas à responsabilidade da igreja, inclusive a minha e a sua responsabilidade: anunciar a mensagem do Evangelho, fortalecimento e encorajamento dos discípulos, formação de liderança na igreja local, compartilhar resultados e seguir para novos projetos.
E a minha pergunta para nós, para mim e para você nessa manhã: qual dessas tarefas nós temos falhado? Porque talvez, se você olhar lá no seu íntimo, você vai falar: poxa, Senhor, aqui eu não valorizo muito não. Você tem anunciado o Evangelho de Jesus por onde Deus tem te enviado? Você é alguém que fortalece e encoraja aqueles que são novos ou fracos na fé? Como você vê a formação da liderança da igreja? Qual é o seu papel no corpo? Como você compartilha aquilo que Deus tem feito e os novos projetos do seu envolvimento com o reino? O seu envolvimento com o reino, como estão? Você tem orado? Você tem contribuído? Ou talvez até entendido o seu chamado para o campo missionário? Ou para o ministério pastoral? Ou para uma tarefa específica na igreja? E aí eu concluo ressaltando a gente fazer essa análise. Como está a nossa vida em relação a esses assuntos? Porque a obra aqui foi beleza, porque Deus estava no negócio, mas eles também estavam atentos àquilo que Deus estava fazendo. Para que Deus tem te chamado, meu irmão? Qual é o seu papel no corpo? Onde Deus tem te enviado? Como você tem vivido onde Deus tem te colocado? Você já parou para pensar que algumas pessoas terão um contato mais profundo do Evangelho? Não vai ser através da pregação do pastor Jefferson, não vai ser através de um missionário, mas vai ser através da sua vida. Já parou para pensar nisso? Porque é ali que ele vai ter um contato com o Evangelho. E por isso a gente precisa refletir como nós temos vivido a nossa vida. E que isso soe e queime nossos corações, para que a gente viva isso com uma certeza e uma convicção interna, como tarefa de igreja, mas pensando que quando eu estou fora das quatro paredes da igreja, eu tenho essa responsabilidade também. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Pai. Obrigado porque a tua palavra nos desafia, nos encoraja, mas também nos faz fazer uma leitura da nossa vida através da tua palavra. Olhar para a vida e a missão de Paulo e Barnabé ali naqueles locais, ó Pai, nos faz entender que nós precisamos ter um compromisso maior em viver e anunciar o seu Evangelho. Nos faz entender, ó Pai, que nós precisamos fortalecer e encorajar aqueles que talvez do nosso lado estão abatidos, ou talvez nós somos os abatidos que precisamos ser fortalecidos e encorajados, e pedimos que o Senhor coloque pessoas e nos dê a oportunidade de abrir nossos corações para essas pessoas. Ó Pai, nós aprendemos na Tua Palavra que o Senhor está preocupado, ó Pai, em edificar a Sua igreja, e o Senhor usa pessoas para isso, e o Senhor trabalha na formação, escolhendo, chamando pessoas, dando função e dons para pessoas que fazem parte do corpo. E Paulo vai dizer isso em Coríntios, que a sua igreja é edificada quando cada um cumpre a sua função no corpo. Pai, obrigado porque o Senhor nos dá oportunidades, e uma data como o aniversário é a oportunidade de lembrar os grandes feitos do Senhor, lembrar as lutas, lembrar as dores, lembrar os momentos de ansiedade, mas lembrar e ver como o Senhor tem dirigido toda a história, e nos fortalece para continuar confiando no Senhor, que é o dono dessa igreja, mas que também essa igreja tenha novos projetos que vêm do Senhor para ela, Pai. Essa é a minha oração, pedindo que o Senhor nos dê isso. E obrigado, Pai, obrigado por essa igreja querida, que eu sei que ama pessoas, que tem investido em pessoas, e que tem, ó Deus, participado daquilo que o Senhor está fazendo aqui no Brasil e no mundo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.